Oi pessoal, eu sou a Samira da Leitura Cativante. Estou aqui de volta para trazer para vocês a parte 2 da lista de livros sobre o Halloween. Eu dividi em duas porque ia ficar muito grande o vídeo e essa lista ela vai ser mais voltada a todos os tipos de morte e tudo que tem relação com ela, seja passando pelo luto, a vivência dele e assim por diante. Então vamos lá. Eu li recentemente um livro chamado Noturno, lá no aplicativo do Esquilo. Você consegue pegar ele com as nozes, de graça. E ele é um compilado de contos organizado pela J.C. Gray. Comecei o livro sem saber muito o que esperar. Decidi não ler a sinopse dele quando eu fui ler. Foi uma surpresa muito boa, porque todos os contos se passam. São vários contos. Todos se passam no dia do Halloween. Porém, alguns contos se passam em anos diferentes. Às vezes você tem 1 ano de diferença, 100 anos de diferença, 10 anos de diferença. Então, assim, todos acontecem no mesmo dia, no dia 31 de outubro, numa cabana cigana, num parque itinerante que está naquela cidade. Mas os personagens mudam, cada conto é um autor diferente. Então a gente vai conhecendo vários autores ali, a escrita deles. E é muito gostoso ler os contos. E são coisas que você não espera muitas vezes que vai acontecer. Às vezes nós vemos o conto pela visão completamente do personagem que vai acontecer alguma coisa e nem tanto pela pessoa que está no parque de diversões. A partir do segundo, terceiro conto, você já sabe que todos você percebe que todos vão acabar indo sempre parar no parque de diversões. Às vezes é uma criança contando, às vezes é um adulto, às vezes é um além contando. Então você demora pra entender, demora entre aspas, né? Você demora um pouco pra entender quem que está te contando aquela história. E você fica se perguntando, mas o que é esse noturno? É uma pessoa? Não é? É só um período? E também tem um conto que explica isso. É o primeiro, tá? Ele já começa explicando quem é ele, pra daí dar continuidade ao tudo que vai acontecer na história. Agora eu vou falar pra vocês sobre um livro que saiu recentemente aqui no Brasil, chama O Amor Depois da Minha Vida. E aqui nós conhecemos a Delphi, que aparentemente ela está vivendo a vida que ela queria e ao mesmo tempo a gente percebe que não é bem isso. Ela foi esquentar um hambúrguer congelado e morreu engasgada. Isso não é spoiler, isso acontece no comecinho do primeiro capítulo. Começa a história já com ela engasgada e vendo que não vai ficar viva. Então, assim, e quando ela vai pro além-vida, ela vai parar no meio de uma lavanderia. E aí ela se pergunta, o que aconteceu? Então ela conhece a Mary, que se apresenta como uma psicóloga para te fazer entender que você morreu, que está no além-vida e não vai mais voltar para sua vida. E as duas são completamente diferentes, não só porque uma tem uma profissão já ali no além-vida, mas você vê na forma como as duas levam a vida ali naquele momento. A Delphi não quer acreditar que tá morta, não quer aceitar que passou a vida dela sem ter vivido mesmo, que ela só foi aceitando as situações que ela tinha na vida, e ela quer voltar, e a Meredith fala que não tem como. Então, de repente, aparece um cara lá com ela, e ela se encanta por ele, meio que tem uma paixão à primeira vista ali. Ela se encantou por ele. E a Meredith, ela é completamente obcecada por livros de amor à primeira vista. Então ela decide burlar um pouco as regras, né? E fazer a Delphi voltar à vida com uma condição. Ela tem 10 dias para encontrar a alma gêmea dela. Ela tem 10 dias sem saber se é um cara, se é uma mulher, quem que é, que idade tem, onde mora, se mora na mesma cidade, não sabe onde está. Ela tem 10 dias para encontrar. E a gente vê a Delphi, então, num primeiro momento, quando ela volta, ela acha que foi só um sonho tudo que aconteceu. Mas a Meredith dá um jeitinho, né, de se intrometer ali na vida dela e deixar claro que não é um sonho. Ela tá com o tempo correndo e tem que achar a pessoa que seria a alma gêmea dela. Só que nem a Meredith sabe quem seria a alma gêmea da Delphi. Só que ela não conta isso pra Delphi. Ela dá a entender que sabe quem é e a Delphi acredita que é uma pessoa X. E ela vai em busca dessa pessoa. E aí ela percebe que ela nunca viveu a vida dela. Que ela só estava se escondendo do mundo e aceitando o que acontecia. Então ele não é um livro
focado em, eu vou me apaixonar. É um livro focado em você refletir sobre o que você faz com a sua vida. Será que você tá vivendo ela mesmo? Ou você só tá aceitando que a vida tá passando em cima de você que nem um rolo compressor? Então a gente vai acompanhar a Delphi refletindo sobre a vida dela, vendo por que ela age dessa forma, o que levou ela a isso, por que ela não tem muitos amigos, ela é mais isolada. Ela é uma comédia romântica, gente. Então, assim, tem cenas de gargalhar, tem cenas de vergonha alheia que você para de ler o livro porque você olha e você fala, não é possível isso. Mas, assim, foi muito gostoso de ler. Eu li em e-book, eu não tenho os livros físicos aqui, li tudo por e-book, mas foi uma delícia de ler. Mas vamos em frente. O próximo livro da lista, ele é o Pen Pal. Ele também acabou de ser lançado aqui no Brasil. E esse nome, ele tem causado um pouco de rebuliço aqui no Brasil. Porque é um nome estranho. Mas nos Estados Unidos, isso quer dizer pra eles que é correspondente através de cartas. Que você se corresponde com alguma pessoa através de cartas. Mais especificamente, voltado pra quem conversa com os penitenciários que está lá. Eles mandam cartas e a pessoa aceita se quer continuar conversando ou não. O livro foi escrito pela J.T. Geisinger. O livro já começa com a Kayla contando que está no enterro do marido e tendo que entender como que vai viver sem ele, que já eram casados há muitos anos, não tinham filhos. E ela fica sem saber o que fazer agora. Ela era ilustradora de livros infantis, ela está tentando finalizar um livro, mas por causa do luto e todas as fases que passamos por ele, ela não tá conseguindo se concentrar nisso, tá com a data apertada, então ela fica assim, tenho que fazer isso e não sei o quê. E ao mesmo tempo a casa dela tá meio que acontecendo 1001 coisas estranhas. A campainha fica tocando, não tem ninguém. Os armários abrem do nada. Ela tá lá fazendo o trabalho dela, de repente ela escuta um barulho, a hora que ela chega na cozinha, tá tudo aberto, aí volta a fechar na frente dela. Tem uma goteira na casa dela que ela tá tentando arrumar, mas tá muito caro, ela tá sem dinheiro, então ela vai tentando soluções e parece que nada vai funcionando. Então, assim, que é uma série de coisas que ela tá ali fazendo, vivendo, e ao mesmo tempo ela fica pensando, mas era meu marido que cuidava disso, eu não sei como fazer isso. E ela vai passando pelas fases do luto. Eu comecei esse livro achando que seria só um hot, porque essa basicamente é como ele anda sendo vendido, tá? Ele vai ser um hot e não sei o que, mas ele tem uma pegada meio de suspense também. E na verdade o hot não é o principal dele. Tem bastante. Então quem não gosta, não recomendo. Mas assim, o plot twist do livro, eu jamais ia esperar o plot twist desse livro, gente. Juro pra vocês. Quando ele tem a virada final pra gente entender o que tá acontecendo, eu falei, eu acho que eu pulei capítulo, acho que a editora esqueceu de colocar capítulo, porque não tô entendendo. Só que o livro foi te dando algumas dicas, só que você fala, deve ser um livro de suspense, nem vou muito prestar atenção nisso, até que o final me conta o que tá acontecendo. E o final te conta, mas ele te dá um tapa na sua cara junto. Ele chega assim e ele fala, é isso, acabou, você tinha que ter visto antes, você não viu, então tô te contando agora. Foi um livro muito bem escrito, que te instigava cada vez mais a continuar lendo. Porque a Kayla tá tentando arrumar a casa, então ela chama um cara, e esse cara é grosso, meio sem educação, os dois não se dão bem. Aí ela cancela o serviço com ele fala que não aceita, que vai fazer, ela que vai ter que pagar, e não sei o que. Os dois brigam, aí de repente os dois estão se pegando. Então, assim, algumas coisas você fala, mas não faz sentido. Mas no final você entende. E o final desse livro, eu não esperava um plot twist desse. Acho que fazia um bom tempo que nenhum livro me pegava assim com o final igual esse. Mas vale muito a pena ler. O próximo livro é Nova Jaguaruara, do Maurício Lopes. Ele é um autor nacional. E eu comecei esse livro já sabendo que ele seria um suspense, né, voltado ao terror. Falei, vamos tentar, né? Vamos ler. Eu comecei lendo e a história é muito bem construída. Todos os ganchinhos soltos se prendem. Você não fica com nada pra trás. Qualquer história. É uma cidadezinha pequena no interior do Ceará, onde todos os dias à meia-noite, a luz, a eletricidade, tudo para. E fica por um período lá.
E a cidade vem há algumas décadas que ninguém sai à noite na cidade, nada abre à noite. Porque eles têm medo do que acontece. Só que o livro não te entrega de cara o que vai acontecer. Ele vai aos poucos te contando isso. Nós vemos a história pela visão do Vicente. Ele é um cara que trabalha para o governo e ele e a equipe dele que querem montar energia eólica na cidade porque ele venta muito. Eles foram para essa cidadezinha para estudar o terreno e ver se tem como colocar os equipamentos ali para construção ou se teriam que arrumar outro lugar. E é uma cidadezinha pequena, bem interior mesmo, só tem uma pousada, nem hotel, e todo mundo se hospeda ali, bonitinho. Eles chegam já da tarde pra noite e é servida a janta, e eles perguntam onde eles podem sair, não sei o que. O dono da pousada já fica, mas não abre nada à noite, não sei o que. Mas não falam que, nossa, não se deve sair à noite. Ok. Vai se passando alguns dias, o Vicente vai contando como é o dia deles, que eles estão olhando a cidade inteira, perguntando para as pessoas, tentando fazer amizade ali com as pessoas, para ver quais os melhores pontos para eles estudarem a região. Ele, mais 3 ou 4 amigos e companheiros ali de trabalho que estão fazendo as coisas. Até que algumas coisas à noite começam a ficar suspeitas. Eles vão percebendo isso, quando perguntam para as pessoas fingem que não sabem do que está acontecendo, até que alguém surge com o negócio. Não saiam à noite, sempre que vocês forem estudar a cidade, não sei o que, vocês têm que estar aqui na cidade antes de tal hora. E não vão pra cidade no lugar X, que tem uma igreja abandonada. Nunca vá lá nessa área. É isso que ele conta. E o que os nossos personagens fazem? Isso mesmo, eles vão até lá. Eles vão até lá, passam por essa igreja, não param, porque tem, parece que, se eu não me engano, uma área, uns penhascos ali pra frente, uma área rochosa que eles acharam interessante e acham que ele vai conseguir colocar os equipamentos. Passam o dia inteiro lá, perdem a noção da hora. Aí eles estão voltando, já tá anoitecendo. E o carro quebra. Quebra bem na onde? Isso, na frente da igreja abandonada. É uma igreja abandonada, antiguíssima. E não tem nada dali da cidade perto dela. Nada, nada, nada. E eles ficam presos ali. Celular não tá funcionando, para de funcionar. O carro para, não volta mais. Aí eles não querem ficar ali presos no carro. Aí cada um deles começa uma hora a arrumar uma desculpa pra sair do carro e tentar arrumar um lugar. Primeiro um quer usar banheiro. A outra depois fala que a igreja vai ser um bom lugar pra dormir, porque ainda deve ter os bancos e não sei o que, vai ser mais confortável que o carro. Gente, igreja abandonada. Olha, dependendo do estado dela, eu passo na rua da frente. Dependendo do estado e das histórias que me contam, eu não vou chegar nem perto. Mas eles pararam, teve a moça que quis entrar. Aí vocês imaginam um pouco como deve ter sido o que aconteceu. Aí todo mundo sai do carro, que não tem o que fazer. Faltava acho que 2 pessoas só pra sair, o Vicente mais uma. Aí eles começam a andar pela floresta em volta assim da igreja, tentando achar alguma coisa. E de repente eles sentem que tem alguém ou alguma coisa perseguindo eles. E todo mundo começa a correr que nem louco. Beleza, eles acabam encontrando uma cidade fantasma. Fantasma entre aspas, porque na verdade ela está abandonada. Acham uma casa, todo mundo se esconde ali. Acham algumas velas, acendem elas e ficam ali. E aos poucos vai aparecendo os outros que estavam desaparecidos, exceto uma moça que estava com eles. E aí todo mundo se lembra que ela bateu na porta da igreja. Como ninguém atendeu, ela empurrou e entrou. E ninguém mais viu essa mulher. De repente aparece alguém do nada ali. E eles percebem que era um cara que conversou com eles e falou: nunca vá perto da igreja, lá da cidade, né? E ele fala: vocês não deviam ter vindo aqui. Simples assim. Eu parei o livro e falei: jura? Você deu 10 avisos, 20 avisos, os caras continuaram, nada. Gente, eles não deviam estar lá. Aí o cara consegue levar eles de volta pra cidade, só que eles não queriam. Ficam brigando porque tá faltando a moça e não sei o que. E o cara fala: amanhã de manhã a gente volta e procura. Agora à noite não dá, beleza? Se eu não me engano, eles voltam pra cidade. Aí na manhã seguinte eles voltam e tentam encontrar a moça. Não tem moça mais nenhuma não, nem dentro da igreja, nem fora. Primeiro que assim, a porta da igreja está trancada, emperrada, ninguém consegue abrir. E aí todo mundo fica chocado, porque assim, a moça abriu ontem e nem fez barulho a porta. E ficam nessa, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Como que ela entrou? E não sei o quê. E começa esse mistério. E eles continuam, vão pra cidade que eles tinham passado a noite,
continuam procurando lá se ela foi pra lá e não sei o que, e começa a sumir mais pessoas. E ao mesmo tempo que o livro vai te contando a visão do Vicente, a gente vai passando algumas décadas atrás, contando o que aconteceu algumas vezes com essa igreja. Só que o que acontece com a igreja e por que ela é conhecida por pessoas desaparecerem ali, só é explicada basicamente no último capítulo. Então você fica desconfiando do que aconteceu, mas você não tem certeza. E a história vai ficando cada vez mais maquiavélica, cada vez mais uma história de terror mesmo, porque você não ia esperar aquilo. Então, assim, as pessoas desaparecem nessa igreja. Você entra e nunca mais aparece. Todo mundo tem medo. A cidade começou a se povoar cada vez mais longe dela, ela ficou abandonada, mas tudo tem um porquê e é explicado no final. E como sempre, o ser humano, né? Ser humano ganancioso demais. Mas tudo bem. Vale muito a pena ler. O livro te transporta completamente para a cidadezinha. É como se você fosse um dos personagens ali vivendo na cidadezinha do interior, trabalhando ali para conseguir ver se a cidade vai dar certo porque vocês querem ou não. Todos eles você sente que são seus amigos, que você conhece o vizinho. É uma cidade muito acolhedora. Gostei muito da história e estou querendo ler outros livros do autor e ver se ele continua nessa vibe ou se ele vai mudar um pouquinho o estilo, mas eu gostei muito. O próximo e último livro é Sementes no Gelo, do André Bianco. Se vocês já conhecem o André Bianco, vocês sabem que ele gosta de um pouco de terror, horror. Ele põe o pezinho ali e nunca mais tira, ele esquece o pezinho ali, né? Ele é muito famoso pelos livros Sétimo, sobre vampiros. Eu já li alguns, mas faz muito tempo. Esse Sementes no Gelo, ele vai contar a história de um investigador de polícia. Nós vamos conhecer a história do investigador Tânio. Ele investiga crimes ocorridos e na cidade em que ele está, estão acontecendo alguns assassinatos em que a polícia não está conseguindo desvendar o que está acontecendo. Então, assim, várias pessoas estão aparecendo mortas e ninguém sabe o que está acontecendo, porque não tem digital, não tem indícios de que outra pessoa esteve ali, mas claramente foi assassinato. E as pessoas não entendem, porque algumas pessoas não estão classificadas como bandidos, que têm uma ficha enorme. São pessoas, muitas vezes, muito ricas. E aí fica aquela história, mas será que foi queima de arquivo? O que está acontecendo? Será que é guerra entre gangues? E não se sabe. E o Tânio está lá investigando, correndo contra o tempo, porque tempo não param de aparecer corpos. Então ele tá tentando investigar, ver o que acontece, tentando descobrir quem que é. E nessa investigação dele, ele se depara com uma clínica clandestina de fertilização in vitro. Clandestina e está tecnicamente abandonada, com tudo lá dentro, como se todo mundo tivesse saído correndo de lá. Tá todo o equipamento lá, nada tá assim roubado, quebrado, as pessoas não se aproximam, de fora você não acha que é uma clínica. E os crimes continuam acontecendo e ele desconfia que tem algo a ver. A partir do momento que ele descobre essa clínica, a gente começa a ter visões no livro, o ponto de vista de um outro personagem, que num primeiro momento a gente pensa ser uma criança. E aí você descobre quem são as pessoas que estão cometendo o assassinato. E é algo que o autor brinca muito com a gente, porque uma clínica de fertilização, você tem os óvulos fertilizados, prontos para serem inseridos, e ali estão todos eles, tem centenas deles ali prontos para serem inseridos. É uma clínica clandestina e que mantinham ali tudo em ordem. E aí você fala, mas é um livro de investigação, de crime, não sei o que, e na verdade não. Ele se torna um livro de terror mesmo, porque você não sabe quem tá cometendo os assassinatos, mas você, em algumas vezes, você está na mente dele, da pessoa que está fazendo isso, e ela contando por que tá fazendo isso. Ai, porque eu senti que ele faz tal coisa. E quando a polícia vai investigar, realmente a pessoa fazia isso. Ai, porque a pessoa faz mal pra mãe, porque a pessoa faz mal pras pessoas na rua. Eu estou usando a palavra simpática mal, tá, gente? E vai se passando a história e você fica naquela, mas o que tá acontecendo? Quem que é o assassino? Será que é um dos médicos? Será que alguém não quis mais assumir a clínica e resolveu ir contra todo mundo e não sei o quê? E você vai ficando cada vez mais perdido ali, entre aspas, né? Perdido ali na história, tentando entender o que acontece.
É uma história muito boa. E é curtinho o livro, gente. Eu não tenho mais ele, mas muito gostosa de ler. Ela te prende ali do começo ao fim. Você lê numa tarde. E você fica chocado com o final dela. Que não era algo que eu esperava enquanto lia. Talvez algumas coisas assim, mas no geral me surpreendeu muito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Curtam o vídeo, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você já leu algum desses livros, o que você acha. Que outros livros eu poderia ler para complementar essas listas. Até a próxima!